Esofagite, hérnia de hiato, refluxo, tem cura? Tem solução? E se tem, qual que é a solução para resolver isso de uma vez por todas, de forma natural e sem precisar de ficar dependente dos prazóis ou dos antibióticos? Essa e outras perguntas serão respondidas hoje. Então, separei algumas perguntas que você mais faz para mim, como por exemplo, coloquei aqui, primeira, gastrite, esofagite e refluxo tem cura? O que comer quando a gente tem gastrite, esofagite, refluxo, para poder conseguir livrar-se da doença? Outra, quais são os sintomas que mostram que o meu problema pode estar se agravando para algo pior, como uma úlcera ou um câncer? Outra, medicamentos, como que eu faço para não ficar dependente do omeprazol ou dos antibióticos para H. pylori? Mais uma, causas. Se a gastrite tem solução, qual que é a causa do meu problema? Por que eu não consigo achar a causa do meu bolo na garganta, da azia, dos meus gases? Já tomei de tudo, não resolveu. Outra coisa, tempo de tratamento. Quanto tempo leva se a gente fizer a mudança de hábitos, o tratamento certinho para conseguir vencer? 1 mês, 1 ano, 2 anos, quanto tempo? E o método, né? Qual que é o método para a gente conseguir vencer? Como que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que começar? Então, assim, se você tem todas essas perguntas na sua mente e você já está ficando já agoniado porque você não sabe onde estão essas respostas, então você precisa ficar até o final. Eu vou me apresentar aqui para você que não me conhece. Sou o Carlos, sou naturólogo. O naturólogo ele trabalha com a medicina natural, a mudança de hábitos, com o objetivo de te ajudar a tratar a causa da doença de forma natural. Então, eu ajudo pessoas que têm gastrite, refluxo, esofagite, mas que também estão sofrendo pela infecção por H. pylori, hérnia de hiato, metaplasia intestinal, úlceras e câncer no estômago. Vamos começar então conversando. Quantos aqui estão ansiosos para saber se o seu problema, a sua gastrite, se ela tem cura, se ela tem solução? É sobre isso que a gente vai começar a falar agora mesmo. Vamos lá. Para a gente saber se a gastrite tem cura, a gente precisa saber o que foi que gerou essa gastrite. Então, pergunto para você, o que você acha que causa a gastrite? Escreve aqui nos comentários, o que você acha que causa a gastrite? O que causa a gastrite? Falta de sol? Será que é isso? Então quer dizer que se eu tomar banho de sol eu vou curar a gastrite, o refluxo, a úlcera, o câncer? É H. pylori. Se é H. pylori, por que as pessoas tomam antibiótico e continuam com H. pylori ou mata H. pylori, mas continua com gastrite? Se a causa é a má alimentação, por que as pessoas fazem dietas? Tiram frituras, café, pimenta e continuam com gastrite? É a mastigação? Então quer dizer que se a pessoa mastigar certo, ela vai curar? Não é nada disso, gente. Eu acho que vocês estão esquecendo. A Célia acertou. Intoxicação alimentar, excesso de toxinas, não só alimentar, né? Mas ainda não chegou lá, tá quase lá, quase lá. Já vou falar qual que é a causa, mas vamos primeiro entender aqui, que o seu corpo é como se fosse uma planta. Estão vendo aqui a planta do milho? Então imagine que o terreno é o seu sangue muito intoxicado com aquilo que você comeu, que você bebeu, que você inspirou, que você injetou no seu corpo, os remédios que você usou, as substâncias dos alimentos que você comeu. Então, você vai intoxicando o seu terreno biológico, que é o seu sangue, tanto com hábitos que intoxicam, quanto também com hábitos que impedem você de jogar para fora as toxinas. Aí a sementinha do milho que foi plantada, que é semelhante ao estômago, ela vai começar a ficar doente, porque a terra está intoxicada, então a sementinha fica doente. E aí você vai ter os sintomas. Que sintomas? Refluxo,
bolo na garganta, empachamento, gases, fraqueza em disposição, pigarro, queimação, azia. E essa doença, essa inflamação, essa intoxicação, ela vai gerar o refluxo. E esse refluxo vai subir aqui, ó, pelo esôfago, chegando até a garganta. E ao subir por aqui, pelos ramos, né, você vai ter cada vez mais diagnósticos: gastrite, refluxo, esofagite, infecção por H. pylori, porque os ramos estão doentes. Os ramos é como se fossem os seus sintomas, tá bom? E aí o fruto, a gente pode ter uma gastrite prolongada durante muito tempo. Em alguns casos, pessoas desenvolvem câncer e úlceras. Então, a causa da gastrite é o sangue intoxicado, é o estilo de vida intoxicante. Então, anota essa palavra aí, ó. Eu preciso fazer uma desintoxicação. Para quê, Carlos? Eu preciso fazer uma desintoxicação para isso daqui, ó. Eu vou limpar o meu sangue. Quando eu limpo o meu sangue, eu consigo desinflamar o estômago, regular o ácido do estômago, voltar a produzir as enzimas digestivas. E aí eu vou ter uma digestão plena, sem uso de prazóis e com uma vida normal. Assim eu posso voltar a ter o prazer de comer sem dor e sem queimação. E qual que é o meu destino? Saúde digestiva, no peso certo e com muita disposição e alegria. Então, muitas pessoas erram porque elas ficam tentando consertar a semente, tentando consertar os ramos, tentando consertar os frutos. Só que elas não entendem que enquanto elas estiverem tentando consertar semente, ramos e fruto, elas não vão resolver nada na vida delas. Elas só vão resolver quando elas fizerem o quê? Desintoxicar a terra, o sangue. Carlos, o que é o pesticida e o agrotóxico? O pesticida é o antibiótico para H. pylori e o agrotóxico é o omeprazol. Não adianta só jogar pesticida e agrotóxico em cima do milho. Você precisa fortalecer a terra para que essa espiga fique sempre saudável. Vocês entenderam? Então, essa é a verdadeira causa da gastrite. Qual que é a solução? Desintoxicação. Como é que eu faço uma desintoxicação? As pessoas acreditam que vão conseguir fazer uma desintoxicação tomando um copo de suco detox. Vocês não vão conseguir desintoxicar tomando um copo de suco detox ou tomando um extrato medicinal, uma garrafada. Essas coisas podem até ajudar, mas a desintoxicação ela envolve muito mais que a alimentação ou sucos detox. Ela vai envolver o banho de sol, a alimentação gastroprotetora, um relógio biológico adequado para o seu estilo de vida, para o seu caso específico, um emocional integrado, porque muitas vezes o emocional abalado também contribui para a gastrite, um exercícios específicos para quem está sofrendo com gastrite e refluxo, tanto físico quanto respiratório, como a respiração anti-refluxo. Então, é um conjunto de hábitos que eu chamo de método Rene. Então, você precisa anotar isso. Pega o caderno e anota. A causa é o quê? Segundo ponto, quando a gente vai para a ciência, dentro da fisiologia, a ciência explica, a fisiologia explica que as células do seu estômago, elas se renovam a cada 7 dias. Então, sempre que o seu estômago é irritado, ele cura a gastrite em 7 dias. Isso é a fisiologia que fala. Uma pequena irritação é cicatrizada em, no máximo, 7 dias. Por que essa ferida não está mais cicatrizando? Porque existem toxinas dentro dessas células que impedem elas de fazer esse processo de cicatrização. Existe uma célulazinha dentro do seu estômago que ela produz o ácido, só que essa célula está doente, não produz mais ácido. Existe uma célulazinha dentro do seu pâncreas que estimula a produção das enzimas digestivas, mas ela está com baixa produção porque ela está doente, intoxicada, inflamada. Existe uma outra célulazinha que estimula a produção do fator intrínseco para você ter vitamina B12, né? Mas não está mais produzindo porque está faltando ácido, não ativa mais
essa molécula para você ter a vitamina B12. E aí você fica fraco, indisposto, falta de memória, sono excessivo. Você dorme. Quanto mais você dorme, mais sono você tem. É indisposição. Você dorme a noite toda, 8 horas de sono, 9, 10 horas de sono. Acorda com sono. Aí vai trabalhar a pulso e chega em casa, dá um cochilo. No almoço dá cochilo. Só vive dormindo pelos cantos e não resolve. Às vezes porque baixa de B12, vitamina D, deficiências graves que não é resolvida com suplementação apenas, não é resolvida tomando banho de sol, só se resolve quando faz essa mudança completa do estilo de vida. Então, pela fisiologia, o próprio corpo tem o poder, né, através de Deus, de fazer o processo da autocura. E, terceiro lugar, na minha experiência com os alunos, né, que estão aqui no protocolo de gestão plena, nós já temos aqui vários alunos que conseguiram se livrar da gastrite de uma vez por todas, repetindo a endoscopia. A maioria não repete mais a endoscopia, acho que mais da metade não repete a endoscopia, então a gente não tem como saber se curou por dentro, né? Apenas que ele não tem mais nenhum sintoma. Mas os que repetem a endoscopia ali, né, tem a certeza que não tem mais nada no estômago. Então, gente, a experiência mostra que é possível se livrar. A fisiologia prova que é natural do corpo fazer o processo de autocura. E a palavra de Deus fala que Deus tem poder para curar todas as coisas. Então, isso já responde a sua pergunta, ok? Beleza, vamos para a segunda pergunta, então. Perguntando aqui, metaplasia, gastrite, esofagite, refluxo, todas elas. É possível recuperar-se, é possível dar a oportunidade do próprio corpo fazer esse processo de autocura, de desintoxicação, para voltar a ter uma vida normal, ok? Mas vai ter casos que não vai resolver? Vai, como todas as doenças, né? Até uma gripe, tem gente que tem gripe, que é algo tão simples, e nunca resolve, né? Mas o que eu posso dizer é que em 95%, 98% dos casos, as pessoas que seguem as leis de saúde conseguem se livrar. A questão é perseverança e confiança em Deus. Perseverança nos hábitos corretos e confiança em Deus. Rodrigues aqui, Tainara Rodrigues, tenho gastrite. Já fiz tratamento da H. pylori. Há 5 meses atrás estou com sintomas de refluxo muito forte. Ultimamente tenho muitos sintomas de estômago inflamado. É aquilo que eu canso de falar para vocês. Não adianta matar H. pylori. A gastrite vai continuar. E quando você toma um antibiótico para H. pylori, depois que você mata H. pylori, os sintomas de gastrite pioram. Você começa a ter gases, distensão abdominal, muita inflamação, imunidade muito baixa, né? Por quê? Às vezes começa a desenvolver mau hálito. Por quê? Porque o antibiótico ele mata as bactérias boas do intestino. Então você tem um super crescimento das bactérias ruins, maléficas, que fermentam a sua comida. Então você vai ter desnutrição, infecção por parasitas, inflamação, síndrome de Crohn, retocolite ulcerativa, hemorroidas, prisão de ventre. Tudo isso pode ser desenvolvido em consequência do uso do antibiótico para as pessoas que estão sofrendo com H. pylori. Vocês entenderam? Então, isso daí não é a solução. Segunda pergunta, o que comer quando eu tenho gastrite e refluxo? O que eu devo comer? Porque eu não sei por onde começar. Você tem que comer uma alimentação gastroprotetora. Então, você vai escrever no papel uma alimentação que seja nutritiva, uma alimentação que seja desintoxicante, tá bom? Uma alimentação que seja desparasitante e uma alimentação que seja cicatrizante. Essas 4 coisas que a alimentação tem que ter, tá bom? Então escreve aí, ó. Nutrição, desintoxicação, desparasitação e cicatrização. Essas 4 coisas. Então toda vez que sempre que você for comer o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, você tem que pensar isso daqui, ó. Esses alimentos que estão aqui no meu prato, eles vão me nutrir?
eles vão me desintoxicar, eles vão contribuir para cicatrizar o meu estômago, eles vão me desintoxicar. Esses alimentos aqui, ou pelo menos a maioria do que eu estou comendo, vamos dizer, 80% do que eu estou comendo vai ter essa ação no meu corpo, certo? E não é só comer comida saudável, né? Porque seria muito fácil. Ah, coma banana, mamão, aveia, castanha, amendoim, coma feijão, coma lentilha, coma... Mas não adianta porque a gente tem que saber combinar essa comida. Eu tenho que saber combinar essa comida. Eu tenho que ser uma alimentação bioindividual, então tem que ser específica para mim. Por exemplo, tem aluno que não pode comer coco. Tem aluno que pode comer coco. Tem uns que não pode cebola, tem outros que pode. Tem uns que não pode comer feijão. Tem outros que pode comer o feijão. Tem uns que não pode a mandioca. O outro não, mas o outro pode a mandioca. Então, assim, uns podem usar fruta ácida, mas tem alguns que não podem usar fruta ácida. Como? Aí você fala, como que eles sabem? Porque eles têm um protocolo de gestão plena e dentro do protocolo a gente ensina as combinações alimentares para você ir trocando o alimento caso você se sinta mal com aquele alimento. Você pode ir trocando por outro, entende? E também é ensinado as combinações, né? Ou seja, quantos tipos de frutas, quantos tipos de cereais, quantos tipos de sementes a pessoa pode comer no almoço, quantos legumes na salada, e o feijão, como é que faz, e os temperos que usa, e o arroz, e o frango, peixe e ovos, como é que faz. Então, é essa alimentação gastroprotetora que você tem que buscar e você tem que procurar aplicar. Aí você fala, Carlos, como que eu vou fazer essa alimentação gastroprotetora? Veja bem, aqui eu não vou ter como falar o como, porque o tempo não dá. São muitas perguntas. Estou na segunda pergunta ainda. Tem umas 6 perguntas aqui. Mas não se preocupe, a gente tem um evento chamado Restauração Gástrica, que ele é gratuito, é online, onde eu tenho 3 aulas, onde eu ensino essa alimentação gastroprotetora, principalmente na terceira aula. Então eu sei que você diz assim, como é que eu faço para poder participar desse evento? Você vai clicar no link lá do meu Instagram, da minha bio, ó, aqui no meu Instagram, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Aí você vai clicar nesse link aqui e você vai entrar no grupo de espera da digestão plena. No grupo de espera para quê, Carlos? Para você poder fazer inscrição no próximo evento, ok? Fazer inscrição no próximo evento. Então, o que comer? Alimentação gastroprotetora, baseada em frutas, legumes, verduras, cereais integrais. Mas não se preocupe, como comer você vai entender lá no evento Restauração Gástrica, ok? Tenho hérnia de hiato, o médico falou que é pequena, não opera. Nós temos vários alunos que conseguiram se libertar da hérnia de hiato. Depois, corre aqui nos depoimentos lá no YouTube que você vai ter ali, tá bom? Operei da acalásia, fala sobre. Eu só tenho uma pessoa tratando de acalásia, já está muito melhor. A pessoa que estava com acalásia estava bem grave, ela não estava conseguindo nem engolir. Para quem não sabe, a acalásia, as pessoas que têm bolo na garganta, pigarro, tosse que não passa por nada, aftas na boca, queimou na boca, inflamação, garganta inflamando constantemente, de tanto a pessoa ter refluxo que fica voltando e queimando a garganta, essa pessoa ela pode perder os movimentos do esôfago. Então o esôfago ele não consegue mais deglutir, ele não consegue mais fazer com que o alimento chegue no estômago. Então quando ele perde esse movimento, a pessoa come um pedacinho de comida, ela não desce, fica preso. Toma água e não desce, fica preso. Isso é a acalásia. Quando você tem uma perca dos movimentos do esôfago, quando o esôfago ele começa a atrofiar, a afinar, e aí você vai ter uma situação que você não consegue mais engolir comida. Você não consegue tomar água, não consegue engolir comida, não consegue tomar uma vitamina, nada sólido, nada. A pessoa fica num estágio assim de desespero muito grande. Então, as pessoas que têm esses sintomas que eu falei, refluxo, acalásia, esofagite,
pigarro, tosse. Não brinque com a doença, né? Busque tratar a causa, né? Você está aqui aprendendo que o prazol não resolve, remédio natural não resolve, dieta não resolve, é desintoxicação com todos os hábitos. E aí, essa senhora, ela veio até mim, e aí o médico não sabia o que fazer, falou que ela tem que fazer uma cirurgia. Ok. Só que aí ela veio para casa. A nutricionista passou para ela um suplemento, se eu não me engano, e aí ninguém sabia o que fazer. Nem nutricionista, nem o médico. O que a gente vai passar? Eles não souberam o que passar, porque ela não podia comer nada. Então eu falei para ela, vai para os sucos detox e os hábitos desintoxicantes. E ela ficou só numa alimentação, a gente chama de alimentação líquida, né? Só sucos, sucos, depois ela conseguiu começar a tomar caldos, legumes, depois a vitamina e depois voltou a comer os sólidos. Então assim, isso não foi de dia para noite, foi um processo de 6 meses a 1 ano e ela ainda está se tratando, que é um caso muito grave. Então assim, não é algo que se resolve fazendo uma consulta, não é algo que se resolve tomando um suco, tomando a garrafada. É um negócio grave que envolve imunidade emocional, envolve deficiências graves de vitaminas, beleza? Carlos, eu quero fazer acompanhamento com você, como eu faço? Adenilson, a gente tem um programa de gestão plena, mas no momento não tem como você entrar, porque a gente já está com uma turma, tá bom? Então, a gente vai abrir novas vagas no começo do mês que vem, lá para metade do mês que vem. Então, você tem aí mais ou menos um mês para você se organizar, tá bom? Alguém perguntou se eu faço consulta. Carlos, faço uma consulta virtual. Então, também não, assim, eu não faço consulta, eu só faço consulta para quem já é aluno. Então, a pessoa que ela entra no programa de gestão plena, tem alguns alunos que ganham no sorteio a consulta e tem outros que, dentro do programa, eles ali contratam uma consulta particular, mas só para quem é aluno, tá bom? Para quem está no programa de gestão plena. Continuando, próxima pergunta. Carlos, sintomas. Quais são os sintomas que indicam câncer, úlceras e o agravamento da doença? Se os seus sintomas, que eram leves, estão se intensificando e você ainda não faz parte aqui do programa de gestão plena, isso pode ser um indicativo de que o problema está se agravando. As pessoas, elas têm 2 destinos, elas não tratam a causa. O primeiro destino é o câncer e as úlceras. O segundo destino é sofrer com a doença durante muitos anos. Existem pessoas que não desenvolvem câncer nem úlceras, mas a pessoa passa 12, 10, 20, até 30 anos com a doença, né? Então, eu pergunto para vocês, qual desses 2 que vocês iriam escolher? Desenvolver úlceras ou câncer ou viver com a doença durante 10, 20, 30 anos? Aí você vai falar assim, Carlos, eu não quero nenhum dos 2. Eu não quero nem sofrer a vida toda com isso, né? Porque eu não aguento mais, eu quero resolver isso amanhã. Mas eu também não quero desenvolver câncer e úlceras. Eu quero um terceiro caminho. Tem que existir um terceiro caminho. Qual que é o terceiro caminho? Mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Desintoxicação. Esse é o terceiro caminho, tá certo? Então, refluxo, bolo na garganta, azia, todos esses sintomas podem ser sim um indicativo de piora ou de que a gastrite vai ali permanecer. Medicamentos. Carlos, eu posso parar de tomar o prazol? Teve uma pessoa que perguntou assim, Carlos, qual que é o remédio natural? Me passa um remédio natural que eu possa trocar pelo prazol. Vê bem, eu não indico você nem a parar de usar o prazol e nem indico continuar. Eu não interfiro na sua decisão, ok? Não interfiro. Eu não posso tirar de você o prazol e também não posso recomendar que você tome prazol, porque se eu tirar de você o prazol, né, eu vou estar ali fazendo papel de um médico, de um gastro, e eu posso ser processado. E se eu prescrever para você um prazol, eu também vou estar fazendo papel de um médico. Então, o naturólogo, ele não interfere nessa questão, né? O que é que eu faço? O que eu aconselho a pessoa mude o seu estilo de vida.
Mude o seu estilo de vida. E quando o seu gastro, você contar para o seu gastro todas as melhoras que você está tendo com a mudança, o seu próprio gastro, ele vai fazer esse desmame do prazol. Então, é sempre feito com o seu médico ou caso você queira tomar essa decisão de forma individual. Mas é uma decisão realmente sua, que eu não posso interferir. Agora, eu posso falar quais que são os efeitos do prazol? Isso eu posso, porque está na bula. Você pode ler a bula do prazol e leia quais que são os efeitos colaterais. Eu não vou nem dizer para vocês aqui, vou deixar vocês pegarem o seu prazol e você pegar a bula e ler. Se você não tem a bula, vai no Google, coloca assim, bula do omeprazol, bula do Pylori Pack, bula do Iselme, bula do Dexilante. Leia lá. Mas leia os efeitos também. Ah, mas é porque é raro esses efeitos. Tá bom, mas eu pergunto, quantas pessoas que estão tomando prazol estão tendo esses efeitos raros? Corre lá e vê, tá bom? Carlos, qual que é o tempo de tratamento? O tempo de tratamento ele vai variar muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que conseguem se livrar da gastrite, todos os seus sintomas, em 1 mês, em 2, até 3 meses, repetindo endoscopia e não tendo mais nada. Como de vez em quando eu mostro aqui endoscopias nos stories. Tá bom. Existem pessoas que levam 6 meses, 1 ano. Então, o tempo varia muito de organismo para organismo. Mas se a gente colocasse uma média, em média 6 meses, 6 meses a 1 ano para você conseguir ficar livre completamente. Ah, mas eu consigo me livrar antes? Consegue. Ah, mas eu consigo livrar dos sintomas antes? Consegue. Ah, mas e se eu não me livrar antes? Aí só pode ser que só livre depois, né? Então depende muito de qual grau de intoxicação e inflamação o seu organismo está. E se você vai estar praticando os hábitos, né, para fazer esse processo de desintoxicação. Os pensamentos também fazem a gente passar muito mal, exato. Porque quando você tem medo, por exemplo, estresse, ansiedade, você libera adrenalina, cortisol, ácido láctico. E quando esses hormônios estão muito altos, a gente não tem mais o ácido do estômago. A gente não produz enzimas, a gente não consegue fazer a digestão corretamente. Todo mundo que tem problema no estômago tem falta de ferro e B12? Todo mundo não, mas a maioria. É isso, gente. Espero vocês, tá bom? Semana que vem, terça-feira, 19h30, para mais uma aula sobre gastrite, refluxo e esofagite. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Se cuidem.